Esse podcast é apresentado pela Copastor. Olá, sejam todos bem-vindos ao voo 048 do Saída de Emergência. Eu sou Daniel Amorim e junto com a Bruna nós vamos conduzi-los no bate-papo de hoje. Tripulantes, microfones em automático. E lá vem o Joãozinho dentro da nossa pauta do podcast. Nesse caso, não é o Joãozinho nosso protagonista, mas sim o humor ao qual o Joãozinho é inserido nas piadas. Recentemente, o tapa que Will Smith deu no comediante Chris Rock durante a cerimônia do Oscar foi um dos assuntos mais comentados. A cena de agressão levantou questões sobre o limite do humor e a legitimidade de se defender com a violência. O questionamento sobre quais são os limites do humor é bem mais antigo que a expressão mimimi. Na prática, os limites do humor existem, mas são tão subjetivos que mudam conforme a pessoa que analisa, a pessoa que o pratica, o local onde ocorre, a legislação de um país ou o contexto em uma forma geral. O que de fato é humor e quais são seus limites? Ou melhor, o humor tem limites? E aí, gente, tudo bem? Hoje a gente tem aqui como convidado Márcio Liber, que é palhaço, artista, criador de conteúdo, o carioca que gosta de arte como tecnologia humana avançada e educação dos sentidos. É isso mesmo, Márcio? É um bom caminho, é um bom início, Mas é bem isso. Muito bela, belíssima apresentação, Dani. Belíssima editorial, belíssima. Chama editorial isso? Introdução, a gente chama aqui para fisgar um pouquinho nossos ouvintes, mas foi né? Muito bem construído. Alguma coisa provocativa. Colocou no contexto. Olá, obrigado pelo convite. A gente já estava batendo um papo aqui antes da gente começar a gravar, então a gente já está mais íntimo do que vocês que estão nos ouvindo agora. Então vocês se embalem no calor da nossa conversa que já estava aqui. Espero que a gente, esse tempo junto, seja produtivo, seja útil, seja de aprendizado, de crescimento para todos nós. Estou à disposição de vocês. Podem tocar o barco. Então vamos lá, Márcio. Então a gente te chamou aqui. Primeiro, vamos falar um pouco sobre a sua vivência, né, como palhaço, como que você construiu essa carreira, como que você chegou até aqui. A gente estava falando antes, né, sobre a construção do ser humano, as etapas da vida, os ciclos que a gente vive. Como que foi essa construção até o Márcio Liber, hoje de 56 anos, palhaço, que hoje influencia tantas pessoas? Como que você chegou até aqui? Bom, eu tenho dois caminhos para entrar nessa resposta, sendo que um pode nos levar muito longe. Que aí, se eu tivesse que contar como é que foi essa experiência num campo assim, quase que de jornada individual, eu poderia me distrair e ir por um caminho. Então, igualmente interessante a gente entrar numa conversa maravilhosa aqui. Tem um caminho mais, digamos assim, institucional, que eu poderia ir direto ao ponto, né, digamos assim. Vou escolher esse segundo caminho, porque eu sei que a gente tem uma pauta muito vasta e a minha história é menos importante diante disso tudo. Mas, para começar a contar me situar como palhaço, eu já me situo como palhaço diante da discussão apresentada. Porque eu não sou humorista. Eu não posso falar de humor. Eu posso dar uma opinião. Porque conversando com o velho Chico Anísio, que eu tive a oportunidade de conhecê-lo em algumas conversas, tivemos ao longo da vida, talvez, ao longo da minha vida, eu tive talvez uns 4, 5 encontros, alguns trabalhando com ele, dividindo palco com ele, e é uma honra, assim, poder falar isso, né? E ele dividia muito claramente o que era o humorista, o que era o comediante e o que era o cômico. Ele dizia que o humor exigia uma certa inteligência, a priori, que o teu público deveria conhecer o assunto, pensar sobre o assunto e
você, a partir daquela inteligência, você fazer a sua piada, digamos assim. Né? O comediante, e não importa o assunto, o humorista pega o assunto, qual for, uma situação, uma pessoa, um opositor, alguém que queira fazer de alvo e cria aquilo ali no campo da tua inteligência, da sua interpretação vai gerar o sorriso. O comediante é um ator. O humorista não precisa ser ator. O humorista pode ser desenhista, o humorista pode ser escritor, o humorista pode ser jornalista, o humorista pode ser caricaturista, ok? O pode comediante ser um agente de viagem aqui no nosso caso. O comediante é ator. De ofício, ele é ator. Ele pode fazer personagens engraçados, tipos cômicos, que ridicularizarão certos padrões do comportamento humano. E a gente vai rir desses caras. A TV Pirata, quem é da geração TV Pirata, vai pegar grandes atores ali fazendo humor do seu nível, de todos os níveis, e aqueles caras são atores. O cômico, segundo o velho Chico, era aquele cara que tinha um rosto engraçado, a voz engraçada, o corpo engraçado, que facilmente ele colocaria um tipo, elegeria um bordão, e aquele cara ali é o cômico. Nós temos uma escola vasta no Brasil desse tipo de humor, né? A vida escolinha do professor Raimundo e tal. E aí eu dei para ele uma outra modalidade, que foi a contribuição da nossa conversa. Eu falei, a diferença entre o palhaço e o humorista, e o comediante e o cômico, Chico, é que o palhaço, quando vai ali, ele não se usa de ninguém para rirem dele, e ele nem fala de ninguém para provocar o riso. Quando o palhaço vai no picadeiro, ele vai ali para que as pessoas riam dele. Isso muda o prisma das coisas. Eu não estou aqui para fazer piada de ninguém. Porque eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu estou aqui para dar conta das minhas imperfeições. Como eu lido com as minhas incapacidades. Como eu sou compassivo comigo. Toda vez que eu vacilo e erro. Quando eu puxo a toalha da mesa e cai o copo no chão e quebra. Quando eu abaixo a cabeça e bato com a minha testa no microfone. Ou quando eu faço uma escolha de relacionamento errada e termino ouvindo uma música triste com uma cortina fechada. Nada mais ridículo do que essa cena. E você, na hora que vai botar o copo na mesa, o copo cai e quebra na tua última taça de vinho. Palhaçaria é isso. Então, isso me faz ter uma leitura diferenciada deste episódio para falar sobre os limites do humor. Porque não sou um cientista de humor. E sim, se eu fosse cientista de alguma coisa, eu seria cientista de palhaçaria. Faz sentido essa explicação inicial? Faz, com certeza. E aí, até aproveitando, né, nas suas falas, né, pelo tudo que eu já vi dos seus conteúdos, você gosta muito de trazer essa questão humana, né, essa ótica, né, do palhaço, mas essa ótica do lado humano mesmo, do sentimento, do comportamental, dessa exposição, né, do humano mesmo sendo apresentado como palhaço. Mas assim, eu não enxergo você cheio de maquiagem, fazendo palhaçadas nesse sentido. Qual que é o seu jeito palhaço de ser? É esse que você acabou de descrever? Eu tenho um palhaço que é o cuticute, né? Eu tenho um palhaço que é o cuticute, que é o meu palhaço. Mas... Então tá legal. Agora eu posso entrar pela porta de contar como eu me fiz, então. Eu sou aquele cara preto de periferia, pobre, que achava que podia ser artista, sem padrinho, sem dinheiro para fazer boas escolas. Fui expulso no ensino médio, nunca mais estudei, e com 20 anos já tinha engravidado uma garota. Ou seja, olhando em perspectiva, meu futuro já não existia enquanto perspectiva de sucesso dentro de um padrão de existência e conveniência natural. Com uma única diferença: eu tive uma família que me amava muito, fui filho de professora, com 3 irmãos, perdi o pai cedo, com 7 anos, o que me fez com que tivesse que me garantir. Ou seja, quando você não tem um pai, você tem que se garantir. Quando você dizia, eu me garanto, vem junto contigo amarra, vem junto contigo raiva, vem junto contigo petulância, vem junto contigo
pé na porta, e eu me fiz muito na minha carreira em função, quase como um rapper. Porque eu sou artista de rua no final das contas, eu sou MC no final das contas, sou aquele cara que abre a roda, eu sou aquele cara que me se especializou nisso, eu não passo de um mascate. Entendeu? Que desenvolveu algumas habilidades no desenrolado e nas habilidades para poder chamar atenção, gerar impacto, comover e rodar o chapéu. Literalmente seria mais ou menos isso a base do meu aprendizado. Ou eu ganho essa plateia e ele bota chapéu, moeda no meu chapéu, ou eu não sobrevivo. Então, para mim, a arte foi uma questão de sobrevivência. E sobrevivência, para mim, é um processo de aprimoramento, onde várias emoções se envolvem, desde petulâncias em algumas fases da vida, e tranquilidade, calma e sabedoria em outras. Mas, no fundo, é sempre uma luta pela sobrevivência. E o que dizer, a arte da palhaçaria me ensinou a eu sobreviver sendo quem eu sou, a não negociar 1 centímetro de ser o cara que eu sou. Só que a grande ilusão disso é você acreditar que tu é aquilo que tu era aos 20. Tu fica acreditando que tu era aquilo quando tu era aos 30. Tu tem que deixar morrer alguns desses. É um processo de aprimoramento. Então, o que eu, em resumo, a arte mudou a minha vida. A arte mudou a maneira de eu ver a vida. A arte do palhaço, seguir a lógica da palhaçaria, seguir a lógica da arte do palhaço, modelou a minha persona, modelou a minha maneira de interagir no mundo, ao que realmente importa, que é abrir a roda, gerar impacto, rodar o chapéu e vamos para casa. E isso me fez ser palhaço. Esses valores. Agora, eu tenho habilidades técnicas dessa arte, porque eu faço essa porra há 35 anos. Sei fazer. Não é novidade para mim chegar agora, fechar um teatro, botar 1 hora de show, 70 minutos de show e botar a galera para rir durante 70 minutos com o meu espetáculo. Faço isso e continuarei fazendo. A questão é assim, vou fazer outra coisa para quê? Que outra coisa eu tenho que fazer? Que espetáculo? É espetáculo? Que espetáculo? É espetáculo? O lugar que eu tenho que estar é no lugar da bilheteria? Não sei. Eu tenho que estar onde a minha arte me leva e onde a minha arte me faz importante. E onde ela se faz importante, como aqui e agora. Que eu tenho certeza que está impactando vocês com a minha fala. Essa minha agilidade de falar enquanto penso é a minha principal habilidade. É a minha principal. Eu sou um charlatão, eu sou um parlapatão. Eu sou aquele cara que pensa. A diferença entre um charlatão é porque eu sou filósofo. A minha natureza é filosófica. Eu só articulo aquilo que eu penso. Eu falo aquilo que eu penso, eu faço aquilo que eu falo. Essa linha de integridade que mantém o meu caminho, a minha coerência na minha jornada. E aprendendo, e cada vez mais, olhando para trás, querendo me desfazer das coisas ruins do passado, porque ninguém merece carregar o passado, só as lembranças boas, sabe? Isso é um aprendizado. Porque eu digo isso porque a gente quer melhorar, e a gente não quer... E para a gente melhorar, a gente tem que se livrar de maus hábitos, de maus comportamentos que a gente se arrepende. Que você não pode olhar para trás falando, porra, eu agi assim, né? Ou fiz isso comigo. Não, se perdoa. Tenha compaixão contigo. Esse é o assunto que a gente vai falar no final. Então, o meu humor, a minha análise, eu quero analisar essa cena como palhaço e não como humorista. Sacou? No final das contas, para entender quais são os meus valores de palhaço, como eu leio isso. E mesmo eu não saberia responder socialmente. Talvez socialmente eu diria que hoje existe uma linha que não pode ser ultrapassada em hipótese nenhuma. Essa linha sempre existiu, a questão que ela é um pouco mais visível hoje, mas nunca se sabe exatamente aonde está ela. Qual é o limite dessa linha, e não o limite do humor, ou o limite da provocação, ou o limite do abuso. Tem coisas que são cada vez mais claras que não podem. Então, a linha se vê. Só que, às vezes, ela pode pender, dependendo de quem está lendo, interpretando, a gente pode ver ela um pouquinho mais para cá, ou a gente pode ver ela um pouquinho mais para cá. Mas, tudo bem, pelo menos se vê. E se ela é vista, vamos considerá-la. Claro. Né? Márcio, dentro, enfim, de uns TEDx, de alguns materiais que eu vi sobre você, né, até entrevista, você fala
você traz um pouco de que o adulto, hoje em dia, ele está perdendo a criança de ser. E aí ele perde a criatividade, enfim, eu queria entender o que ele está perdendo nesse sentido, e ao mesmo tempo, como a gente encontrar um equilíbrio quando você fala que, por exemplo, a gente vai envelhecendo, e aquele Daniel dos 20, ixi, eu já revelei minha idade, enfim, aquele Daniel dos 20, agora com 30, eu tenho que esquecer e viver esse novo ciclo, né? Então, assim, como a gente encontrar o equilíbrio para ir deixando aquele período para trás, né, dando boas-vindas a um novo período que eu vou viver, que tu és amado. mas não deixar de de ter esse lado criança. Quando a gente é criança, a gente tem uma dor, ou várias, porque a gente tem muitas necessidades que precisam ser atendidas. A gente tem fome, a gente tem frio, a gente tem sede, a gente não sabe se limpar quando faz cocô, a gente não sabe fazer xixi sozinho, a gente não sabe comer sozinho. Demora muito a gente saber comer sozinho. A gente não sabe tomar banho sozinho. Demora muito a gente aprender a lavar o cabelo e tomar banho sozinho. A gente não sabe arrumar nossa malinha de ir para a escola sozinho. A gente não sabe entender, a gente não sabe ler sozinho. Então, esses vazios te colocam sempre diante de limitações suas. O que você não consegue, de necessidades que precisam ser atendidas, e você não consegue se aquele que te cuida não estiver presente. Um cidadão será você, se aquele adulto cobre as tuas necessidades, aqueles teus cuidadores, cobre, ou se não cobre as suas necessidades. Em geral, nem a família do Papa Francisco cobriu. Em geral, alguma dessas necessidades, ou muitas delas, deixam de ser atendidas. E a gente vai se criando adultos mais seguros ou menos seguros, mais autênticos ou menos autênticos, de acordo com que a gente teve essa certeza ou não do quanto ou não foi amado ou não foi. E normalmente isso acontece durante o período da infância. A gente precisa curar esse vazio num acolhimento, do que eu chamo de autocompaixão, que é saber muito bem da tua história, de onde você veio, e saber que você pode construir uma outra criança, que você pode trazer o melhor que você tem de você enquanto possibilidade de crescimento. Então, é uma jornada eterna, essa busca, mais do que a busca por essa criança. Acho que a grande aprendizado da criança é quando ela está aprendendo a andar e o joelhinho não aguenta e ela cai de bunda. Quando ela cai de bunda, ela olha para o adulto. Se o adulto ri, ela ri. Se o adulto não ri, ela chora. Porque aquela é uma maneira de se comunicar. Se você fala, muito bem, de novo, ela levanta toda e tenta de novo. Você está ensinando para ela o quê? Confiança. Então, aquele ali, o erro, você não está sendo um pai que está dizendo, firmeza no joelho, bota o joelho, tá vendo? Caiu. Só que a gente esquece que o aprendizado é isso para sempre. O Daniel, de 30 anos, ele erra igual esse neném errar. Você só não cai de bunda e nem tropeça com o joelho, mas todas as outras coisas, você é tão idiotinha quanto aquela criança. E essa compaixão por esse idiotinha não deixa de existir com o tempo, quando a gente se adultera. E acho que, e quero até voltar, e eu espero ter te respondido, Dani, desse lugar do vazio, desse sentimento de compaixão, e eu quero fazer um resgate para o nosso espectador e para vocês, para a gente transformar num momentinho aula. Quando que o palhaço surge? Vamos pensar o cômico como um universo cômico, mundo cômico. Mundo cômico é um mundo ao contrário. Tem o mundo de Apolo e o mundo de Dionísio. São dois mundos. Não é a comédia, parceiro. É a comédia. É uma visão de mundo. Não é um gênero literário. Não é um gênero teatral. É Apolo e Dionísio, masculino e feminino, racional e mental, sério e cômico. Ok? Dentro do universo cômico existe uma galeria de universos cômicos e de personagens cômicos e de tipos cômicos, onde o humor é uma delas. Onde o humorismo é uma delas. A bufonaria é uma outra. A palhaçaria é uma outra. A pantomima e a mímica é uma outra.
Então, se a gente vai ver o mundo... A comédia escrita é outra, a comédia desenhada é outra. Enfim, se a gente amplia isso como visão de mundo, a gente está falando de dois lados do ser humano, né? Então, vamos tentar imaginar o seguinte. Quando o palhaço surge é no Renascimento. Renascimento, ali, século XVI, quando a igreja começa a se aproximar dos filósofos gregos, quando eles começam a visitar a cultura grega, e eles se distanciam, querendo se distanciar um pouco daquele passado da cruzada, da Inquisição, e querendo criar um aspecto, digamos assim, menos degola, menos pescoços cortados, menos sangue derramado, mais compaixão, a Cristo, né, os valores do Cristo, né, o amor incondicional, o perdão, o arrependimento, a compaixão, como sentimentos elevados que estavam muito longe da humanidade naquele momento. Num patamar muito distante. Barra pesada da Idade Média no Renascimento. Feiras, sujeira, mau cheiro, sem esgoto, fome, doença, peste. Barra pesada. Então, quando essa ideia cristã ou crística, que é os bons sentimentos, a boa frequência humana, elevada pelo amor incondicional, que provoca a nossa compaixão, o nosso arrependimento e o nosso perdão, nos aproxima de Deus. O palhaço é esse humor. Num cenário sombrio, onde o ancestral mais próximo do palhaço é o bufão, que é o escárnio, que é a zoação, que é o arroto, o peido, o deboche. Então, que traz as frequências mais baixas de energia, mais na região do intestino e do cu. Desculpe, do cu aqui como ânus mesmo, no conceito de ânus. Sabe? Porque é isso, é esse lugar onde nós digerimos e excretamos. Né? A comédia é dessa região. Comédia é piada de fome, sexo e escatologia. Hierarquia de piada é isso, da comédia é isso. Xixi, fala xixi para uma criança, fala cocô. Fala, você é um cueca, você é um cueca. Morre de rir. Morre de rir. Solta um pum na frente do filho, sabe? Mas por que é engraçado a gente ver no TikTok a criança se jogando comida na cara, se lambuzando de Nutella, na inocência? Porque isso atinge as nossas regiões mais baixas, do nosso pensamento mais primitivo, mais humano, porque a gente vem de baixo para cima, né? A gente primeiro desenvolve aqui, para depois a gente sentir emoções e para depois a gente racionalizar essas emoções. Mas a gente cresce do ânus para cima. Né? Por isso, nosso primeiro cérebro é o intestino. Que é o intestino que decidia a nossa sobrevivência. Então, quando o palhaço nasce, ele já nasce como uma ascensão do espírito. Então, o palhaço ele pretende se colocar mais no território do amor incondicional, da compaixão e do perdão. E aí, se a gente pegar esse fato aí, a problemática da semana, para a gente entrar no assunto e ficar livre para poder falar de outras coisas, da semana não, a problemática da década, talvez, né? E justamente por ela ter um degradê muito vasto nessa abordagem. Vamos lá, e eu tentarei ser o máximo cuidadoso, e que sintam-se à vontade de duvidarem, questionarem, me corrigirem, me colocarem num caminho mais correto de reflexão, claro. Porque o mais importante é que o nosso espectador aqui sair entendendo legal, né? Claro. Ô, Márcio, e antes de você trazer, a gente pode te trazer alguns outros questionamentos, porque a ideia, alguns outros questionamentos aqui, é a gente responder isso que você já quer trazer agora. Só que a gente quer tentar fazer algumas
algumas perguntas. Não sei se você concorda, a gente seguir assim, pode ser? A gente, na Pode verdade, ser. queria ir contextualizando, por exemplo, o que é a piada de mau gosto? Existe piada de mau gosto? Ou linkando com um pouco do que a gente falou, com um pouco do que a gente trouxe ali na introdução, depende do contexto, depende de com quem você fala, né? Por exemplo, se você tem muita liberdade com você, vale tudo, ou mesmo tendo muita liberdade com você, tem um limite. Você está Né? falando isso na cena ou não? Na cena ou na vida? Na vida, entendeu? Na vida. Porque a gente quer entender mais ou menos como encontrar e se é que há esse limite, entendeu? Por isso o contexto de se eu tenho liberdade com você, eu posso exceder esse limite que tá tudo bem, que a gente se entende, a gente é brother, ou não. Mesmo entre a gente, é interessante manter essa linha, porque se não manter essa linha, é aí que ela vai para fora, sabe? Isso baseado em lei e em regra. Porque esse momento ele pode oscilar, dependendo da situação que nós tivermos. Se estivermos completamente relaxados, eu te xingar pode ser extremamente elogioso. Porque ele vai te revelar uma intimidade, um amor que eu tenho por ti, que somente quem se ama poderia se chamar daquele jeito naquela situação. Um grande elogio dos atores quando saem fazendo uma boa cena, fala assim, é chamar o outro de filha da puta. Nesse caso, chamar de filha da puta é o melhor elogio que você pode fazer a um ator quando ele sai de cena filha da puta e bate nele, assim, sabe? Dá soco nele, porque o cara foi sinistro, foi filha da puta. Não dá para dizer outra coisa, sabe? O cara pegou a emoção lá e foi onde tinha que ir. Então, aquilo ali E aí, dependendo de quem escute, de que contexto, de quem vigie, sim. Se eu estiver dentro de um esquema ou de uma empresa em que isso não possa, eu posso ser pautado. Se faz parte. Se eu estou dentro do estúdio de vocês, que são uma empresa... Aqui é tudo liberado, viu? Que cuidam desse tema. E eu chego e falo isso. E a Bruna, como uma pessoa que cuida dessas questões, da mulher, e quiser me interpelar porque eu chamei a sua mãe de puta, ou porque eu usei um termo que desqualifica a figura feminina, ou porque e ela não querer colocar isso no ar, por exemplo, eu posso ser pautado por isso e aceitar, tranquilamente. Porque eu estou dentro de uma moldura estabelecida por uma empresa, ou por uma regra de um jogo, que é muito nítido que isso aqui por aqui não passa, porque essa não é a mensagem que a gente dá. Beleza, Márcio? Beleza, eu sei que ela não está aí me julgando se eu sou um escroto, se eu sou um cara que mereço ser cancelado. É apenas agora. Então, nesse sentido, tem limite. Tem limite, sim, e tudo bem que tenha limite. Para mim, tudo bem. Desde que eu não seja mal interpretado. Entendeu? Você... Eu sempre comento, né? O meu filho, ele tem somente metade do coração, né? Ele tem uma cardiopatia grave. Caramba. Descobri na gestação, tal. Já fez várias cirurgias e eu sempre brinco com ele, né? Eu falo, às vezes a gente comenta assim, quando ele crescer, que ele iludir as menininhas, sei lá. E aí falarem assim para ele, Miguel, você não tem coração. Aí eu falo, você responde, eu nunca te prometi que eu tinha coração, só tenho metade. Aí entra no que a gente fala, né? Vai muito de quem está fazendo a piada, né? Para quem que você sabe com quem que você está lidando. Eu acho que também tudo isso acaba interferindo, né? Nesse contexto de quem está fazendo, quem recebe, mas eu acho que se alguém fizesse, talvez, nunca aconteceu, mas se alguém fizesse alguma piada com ele, acho que não nesse caso, porque não é, mas provavelmente eu não vá... Mas se você tivesse envolvida no contexto, se o contexto fosse de amor, você não sentiria? Sim, com certeza não, como já aconteceu. Mas se você for de uma forma... Alguém que ama ele. Isso, depende muito, acho que da comunicação, né? Da forma que é levado, no contexto que é colocado aquilo. Eu sempre gosto de dar esse exemplo, até quando a gente estava conversando, eu e o Dani, eu falei, acho que eu vou citar isso daí, porque eu sempre levo... Não, é maravilhoso. E isso é aquela história, a gente depende muito de quem está falando, de quem está fazendo e qual é o contexto de tudo, né? E se ele ainda for canalha, ele ainda fala, estou esperando a outra metade. Aí é um galanteador. Márcio, mas esse caso aqui também já não dá uma brecha pra gente interpretar de que no sentido, poxa, eu tô vendo ali a Bruna brincando, por que eu não posso brincar?
Como que a gente... Então, mas como que eu faço esse entendimento? Na frequência. Então, vamos lá. Vamos voltar. Quando a gente não sabe para onde a gente vai, vamos voltar para onde tudo começa. Comunicação não é o que você diz, é o que o outro entende. Ponto. Regra número 1 de uma boa conexão para teatro de rua ou para qualquer teatro que você queira fazer. Ou seja, comunicação não é o que eu estou falando, é o que você está entendendo. Logo, eu tenho que me garantir, como bom comunicador, que você esteja entendendo exatamente o que eu quero falar. E a maneira que eu tenho de fazer isso são muitas. Então, escolher as palavras, mas principalmente é você identificar empaticamente que nós estamos conectados na mesma onda. E nesse jogo de conexão, você será capaz de perceber todas as sutilezas da minha comunicação e eu perceber todas as sutilezas da sua aceitação à minha provocação. Isso, a minha provocação não, a minha busca de conexão. Quando eu vou para a cena, cara, eu vou para fazer conexão. Eu não vou para provocar ninguém, até porque eu já xinguei todo mundo que eu quis xingar na vida. Eu já agredi todo mundo que eu queria agredir na vida. Eu não tenho mais por que fazer esse tipo de comédia. Fazia isso quando eu tinha 20 anos, quando eu queria zoar o poder. Não, hoje eu estou mais com a cara do poder, hoje eu estou mais para ser zoado do que para eu zoar as pessoas, entendeu? Se a juventude quiser me zoar, eu falo, cara, eu virei um preto burguês que mora na Zona Sul, cara, eu não sou mais ninguém para ficar dando opinião. Eu fico me ridicularizando na frente das pessoas, porque... então, tem uma situação que é, se eu quero estar bem com todo mundo, o que me faz me sentir bem? Uma das coisas que me faz me sentir muito bem é saber que eu te faço muito bem. Se o tempo que eu tiver com você, eu puder ser elogioso a você, fizer humor sobre as suas qualidades, fizer humor sobre as suas competências, mesmo que eu posso fazer isso tudo te xingando, porque você sabe claramente que a nossa conexão ali ela é extremamente amorosa, ela está fundamentada no amor incondicional. Isso faz com que eu respeite profundamente aquela figura que está na minha frente, que quando ele sorri diante dos meus elogios, eu sei que eu estou provocando um pequeno milagre nele, porque quase ninguém elogia nesse mundo, e se eu quero fazer você rir, basta eu te elogiar, que eu faço você rir, e se eu continuar insistindo no meu elogio e mudar o tom, você chora. E se eu sei que eu tenho esse poder, por que eu vou ficar gastando com a cor da tua camisa? Que palhaço sou eu para ficar gastando meu tempo de humor para tocar teu coração e teu sorriso zoando a tua pochete? Prefiro fazer você rir. Eu vi o quanto eu te constrangi quando eu fiz elogios para você. Você não deixou eu te elogiar. Você fez logo uma piada sobre você. Porque você ficou vulnerável. Porque se você ficasse vulnerável mesmo, eu te comoveria. E eu sou esse palhaço. Eu quero entrar em cena para fazer isso. E aí, como eu faço isso? Revelando o merda que sou. Então, ao eu mostrar as minhas incompetências, eu demonstro comigo uma certa compaixão. Isso me coloca em frequências elevadas do ser humano. E isso me evolui. Isso faz com que eu seja um artista, um criador da minha realidade. Uma realidade cada vez amorosa, mais gentil, mais para ajudar as pessoas, mais abundante. Eu faço isso como palhaço. Eu não sei se é outra coisa na vida. Eu fui expulso da escola no 2º grau, eu não fiz faculdade. Eu nunca trabalhei. Aliás, até hoje eu não trabalho. Então vou mandar meu currículo aí para você. Meu irmão. Se eu sou um exemplo, eu quero ser um exemplo disso. Aquele cara que ganha dinheiro sem fazer nada. Rapaz, passa Quero ser vai famoso. ter que passar a receita no final. Quero ser famoso. Mas a receita é essa. Mas a receita é essa. Jamais serás quem tu não és. Jamais serás quem tu não és. Essa é a receita. Jamais serás quem tu não és. Tu és isso. O que tu queres. Não me diga o que tu não queres. Me diga o que tu queres. Quando eu falo, tomara, né? Tomara o caralho.
Vai ser assim. Eu quero ser o maior apresentador de TV do Brasil. E acabou. E serei. Já estou no caminho de sê-lo. E não, quem é que vai me impedir? Essa petulância cabe ao jovem. Quem é você que vai dizer que não? Nunca ninguém disse para eu estar aqui e eu estou. Já estou desafiando a lei da gravidade. Ninguém levava fé em mim. Esse olhar é um olhar de autocompaixão. Olha como ele é vulnerável e, ao mesmo tempo, ele te dá poder. Eu digo que você tem 3 níveis. A gente que vive para vencer, a gente vive para vencer esse jogo. Né? Vencer na vida. Nesse jogo, dizem para a gente ter autoconfiança e autoestima, assim, que são 2 coisas que a gente, se a gente tiver isso, a gente, vai longe. Mas olha só, a autoconfiança e a autoestima é tipo as casinhas dos 3 porquinhos. A autoconfiança, ela só funciona com vento a favor. O que é a autoconfiança? É uma visão que você tem sobre você, que as tuas práticas te trazem bons resultados, você continua fazendo tuas práticas, te traz bons resultados. E você se enche de confiança e você segue o teu caminho. Aí o vento vem contra. Olha só, não quero mais você no podcast não, você está demitido. Acabou a autoconfiança. Primeira coisa que vai pro ralo é a autoconfiança. Será que eu sou bom? Será que eu não sou? Será que eu fiz merda? Será que eu poderia ter feito melhor? Toda culpa você bota em você. Então, a autoconfiança é a casinha de palha dos 3 porquinhos. A autoestima é a casinha de madeira. Ela é um pouco mais forte que a casinha de palha. Porque é uma visão que você tem sobre você, de que as tuas práticas geram bons resultados, só que agora você tem a percepção de fora. Isso te deixa mais forte. Então, você sabe que se você continuar fazendo o que você está fazendo, você continuar tendo bons resultados, isso fará com que você continue sendo percebido do lado de fora, isso aumenta a tua autoestima, e isso te faz um cara mais, uma pessoa mais potente. Mas basta um tropeção financeiro, uma traição amorosa, que a autoestima já vai porra. Né? Aí, o que é a casinha de tijolo que, enquanto o lobo mau salta lá fora, ela continua de pé? É isso que eu chamo de autocompaixão. Autocompaixão é um olhar que você tem sobre você, que tu sabe de onde tu veio, cara. Do pai e da mãe que tu teve, dos valores que tu trouxe de casa, do perrengue que tu passou com a tua família, do perrengue que eles fizeram tu passar, que tu passou por causa deles, do perrengue que tu passou para estar sentado onde tu está agora, bancando a vida que tu banca agora. Eu tenho certeza que eu falei agora, eu emocionei vocês 2. Essa vulnerabilidade... Eu ia falar isso agora. Essa vulnerabilidade deixa a gente mais casca grossa. Então, para o palhaço, vulnerabilidade é potência. Foi essa vulnerabilidade aí que o lobo mau não derruba. Que tu fala assim, o quê? O quê? Não, não vai me derrubar, não. Posso ter perdido o dinheiro, mas não perdi a moral. Atenção, passageiros. Se acomodem confortavelmente. Pessoal, a gente está de volta aqui, então. Aproveitando, Márcio, sobre isso que você estava falando, sobre vulnerabilidade, sobre autoestima, eu acho que tem tudo a ver com com o cenário, né? Com a situação que aconteceu, o episódio lá do Oscar, que acabou... foi uma piada, né? Que foi feita no momento inoportuno para muitos, numa situação de vulnerabilidade, né? Mexeu com a autoestima de uma mulher, né? No caso, e acabou impactando também no comportamento, uma reação de uma pessoa que ama aquela mulher, que está junto com aquela mulher, que percebeu o desconforto dela, né, no momento. Então, acho que tem tudo a ver com isso que você estava falando. E aí a gente vai entrar nesse tema, então, agora, sobre essa polêmica, né? Sutil, desse né? assunto Sutil, né? tão comentado na hora, para quem assistiu, não sei se você chegou a ver toda a cena. De tudo. Desculpa, não entendi? De tudo. Desde que aconteceu. Sim, e aí tem toda uma... Tem várias reações, né? Tem a reação da plateia, tem a reação de pessoas... Eu, particularmente, quando vi a primeira vez, eu não sabia distinguir se aquilo era encenação, se era de verdade, Mas né? você botar a reação ao tapa ou a reação à piada? A primeira piada, né? A piada, ok, até achei que fosse uma encenação no começo, ou alguma coisa, mas de roteiro mesmo, né? Que fizesse parte de alguma coisa, porque tem essas
essas intervenções, né, durante a cerimônia do Oscar, a gente já está acostumado. Então, não entendia muito bem. Aí depois eu vi a reação do Will Smith, que começou a falar para ele, tira o nome da minha mulher da sua boca, não fala, e aí o Chris acabou falando, vou continuar, ele falou alguma coisa do tipo, e aí ele continua a piada, visivelmente a Jada... até o Will deu risada na hora da piada, mas a Jada fechou a cara. Ela não gostou, então aí entra a história da autoestima que a gente estava falando, sobre a vulnerabilidade, acho que atingiu ela na hora, né? E ela acabou não gostando, fica visível isso. E aí o Will, em seguida, tem a reação de subir ao palco e dar o tapa na cara do Chris. Então, assim, vamos falando sobre o tema limite do humor, né? Qual que é a sua opinião? Você já falou lá que tem a linha, né? Quando você começou a sua apresentação, que tem aquela linha que a gente às vezes não enxerga, mas ela tá lá. E hoje em dia ela tá muito mais clara, né? As coisas hoje em dia não estão passando imperceptíveis, né? A gente sabe quais são os limites, a gente entende quais são os limites, a gente sabe que existem esses limites. Não sabe onde eles estão, né? Não sabe onde eles estão, né? E às vezes a gente até sabe, eu acredito, mas na sua visão de pessoa que pratica o humor, a comédia, quais são os limites e se eles existem de fato, até onde a gente pode ir? Eu, como estudioso do assunto, eu quero aqui aproveitar esse momento para a gente fazer uma análise junto, uma análise de simulação para tentar não partir para uma interpretação de um aspecto da conversa, mas vamos tentar visualizar várias coisas. E o melhor caminho de percorrer isso é dizer qual foi assim, o caminho que o meu pensamento percorreu durante a passagem do tempo em que o episódio aconteceu. Como eu recebi primeiro, como é que eu fui entendendo, como é que eu fui sentindo, como é que eu fui considerando todos os lados, o lado de um, o lado de outro, o lado... E olha que, se demore, hoje eu ainda não considerei todos os aspectos. Mas então eu convido vocês para a gente ir junto nessa, beleza? Primeiro momento, me incomodou. Aí eu falei, passado aquele susto se era encenação ou não, eu vi que não era encenação. O que aquela cena dizia? Um comediante preto, homem, fez uma piada sobre a vulnerabilidade de uma mulher preta, onde um outro artista, macho alfa, preto, agrediu o outro numa exposição global. Primeiro sentimento que mano, como é que tu me dá esse nome? Como é que tu vai botar o nome da negrada assim? Como é que você vai literalmente denegrir a nossa comunidade? Dá esse mole pro cara, dá esse mole pro cara que quer dizer que a gente também é agressivo. Do cara dizer que a gente também é machista, de que a mulher negra é submissa, que precisou do macho para reagir, de que o artista é o símbolo da paz. Primeiro sentimento de incômodo foi esse. Assim, não, deu mole, irmão. Deu mole. Mas aí, passada essa primeira camada da primeira emoção, vamos ler a cena. Take 1. A plateia riu da piada. Ele também. Ninguém falou disso. Ninguém falou disso! Inclusive tem vídeos dela, né? Inclusive tem vídeo dela também reagindo. Ele riu! Opa, congela a câmera. Então vamos perguntar agora qual é o limite do humor? Aquele não foi o limite para o Will Smith. Nem para a plateia. Nem para a academia. Ok? Até aí, não é o humor que está em xeque. O humor funcionou. A piada funcionou. E foi aceita. A gente sabe porque teve riso. Porque senão a plateia reage assim, ó.
quando a plateia, né, eu conheço um profissional disso, quando o tiro vem errado, a plateia faz... Ainda mais um americano educado no show business, ele sabe demonstrar para o comediante que ele mandou mal. Não foi o caso. Quando o Will Smith se dá conta do constrangimento da mulher, aí ele foi ferido num lugar, e aí não cabe a nós entrar na psique humana, né, para dizer onde ele foi tocado, mas por todas as justificativas que ele tenha dado em nome do amor, eu acho que vale a pena considerar todas elas, porque foi a justificativa que ele encontrou. Ao meu ver, a única coisa que se justificou ali foi: eu sou um macho alfa da alta cadeia, do topo da cadeia alimentar da cultura norte-americana, que sento à mesa com presidentes e chefes de Estado e Papa, se eu quiser, e eu posso fazer piada sobre quem eu quiser, mas ninguém pode falar de mim. No fundo, foi um eguinho machista, um eguinho que riu da piada, que foi reagir. Não foi o marido apaixonado, foi o ego ferido de macho alfa. Então, não há... Claro, pode falar... o fato dele também... Qual seria... Aí comecei a conjecturar. E se o comediante fosse branco? Poderíamos chamar de racismo e encerrar a questão. E se o agredido fosse branco e batesse no preto? Fudeu. Ele era o racista e encerrou a questão. Se ela levantasse para dar um tapa nele, era louca. E aí ia cair esse tema e encerrou a questão. Como nada disso aconteceu, o único podre dessa ação é um ego macho alfa ferido é capaz de dar um tapa em cadeia internacional para todo mundo ver. O que não seria capaz um chefe de empresa, um líder de empresa, numa relação abusiva, numa situação extrema em que ele se sinta desrespeitado ou que ele não se sinta de ordem cumprida? O que ele pode fazer com um funcionário, então? Assim, eu acho que é isso que a gente tem que refletir. Quando o macho alfa é ferido na sua vaidade, o que ele é capaz de fazer? Até de matar a própria mulher. É isso que justifica os grandes crimes, feminicídios. Então, bom, não quero aqui ser o juiz da parada. Só não quero ficar dizendo assim que o maluco que foi por amor não vai passar também na minha análise. Agora, passado também, se ele não tivesse agredido, nós saberíamos em que escala isso se daria? Como isso se daria na internet? Como isso apareceria na internet? Se ele só tivesse falado na hora do discurso, eu acho que deixou uma mancha muito grande a atitude dele no império ou no empório da arte, como um território subjetivo de elevação espiritual. Eu acho que sempre isso dá o direito a qualquer espectador levantar da plateia, ir no palco e dar um tapa na cara do comediante. E esse foi o legado deixado por essa atitude. Hoje, qualquer um que se sinta incomodado, porque a esposa ficou incomodada com uma piada, ele pode dar uma de Will Smith, subir no palco. Bom, vai ser bom, porque agora todo ator vai ter que contratar segurança para ficar na frente. E aí vai gerar emprego para a segurança, e a sociedade vai ficando cada vez mais armada e protegida como se pretende. Agora, vendo como palhaço, e olhando a situação agora, vejo o arrependimento do cara. E aí eu sou tocado na minha compaixão. Porque também vejo
o cara fazendo uma merda, flagrando o tamanho da merda, talvez identificando até isso que eu acabei de falar, que foi um eguinho mimado, ferido. Não, depois que a gente terminar aqui, Márcio, eu vou mandar para o Smith esse podcast, porque ele vai aprender muito com o que você falou. Eu adorei a sua análise. Sua análise ela traz um outro ponto que, então, para a gente aqui que estava querendo falar de humor, ela tá acima do humor. A gente não tá falando aqui de humor. A gente tá falando de um outro ponto. O humor que faz muito sentido. Charada, o cara riu da piada, o humor funcionou, porra. A piada funcionou. E faz muito sentido o que você falou. E talvez já responde não é o humor que tá em questão aqui. Nosso propósito aqui nesse bate-papo, entendeu? É o macho alfa. O que tá em questão aqui é o macho alfa. E aí, ao perceber isso, ele se pune publicamente. É o que se espera de alguém que se arrependa. Olha os altos valores aí. Quando ele se conecta com arrependimento, ele se conecta com um respeito, um olhar de respeito a cada um de quem ele ofendeu. Isso dói pra caralho na alma. Nós sabemos, nós que já ferimos alguém na vida, pelo nosso comportamento, sabemos o quanto a gente quer ser perdoado e a gente sabe o quanto é imperdoável o que a gente fez. E esse sentimento é o arrependimento. Esse sentimento genuíno e verdadeiro, eu olho para ele e reconheço. E eu sinto compaixão. Porque sendo compassivo com ele, eu também consigo ser compassivo com todos os erros machistas que eu cometi antes de eu implementar algumas mudanças na minha vida. Ou de diversos erros que eu cometi na educação com a minha filha, ou de não escutar o meu amigo direito, ou de me posicionar de uma maneira agressiva numa reunião. Se eu não exercito essa compaixão, e eu só posso exercitar ela diante do arrependimento, eu não me conecto no arrependimento, porque no arrependimento eu sou igual a ele. Porque na merda todo mundo é igual. Então, assim, como palhaço, esse é o meu percurso mental sobre essa análise. E sobre essa questão da compaixão, né, Márcio? É uma coisa que a gente está falando sobre a atitude do Will, né, da reação dele, tanto para a piada, que ele riu, e depois a reação agressiva, né, a violenta, de resposta por ter atingido essa questão do macho alfa, que foi uma ótima análise, realmente. Eu ainda não tinha visto nenhuma análise sobre isso nesse ponto de vista, mas com relação ao comportamento, a piada do Chris Rock, né, que ele fez uma piada, tudo bem, ele justifica o fato dele ser um humorista, de stand-up, desse tipo de humor mais ácido mesmo, que vai na ferida mesmo, né, mas no caso, se ele fosse um homem branco, né, o que a gente está vendo de notícias hoje? Os shows do Chris Rock estão bombando a bilheteria, ele está, né, tá tendo muita procura para os shows dele após esse episódio, principalmente, e o Will está sendo massacrado. Você acha que se o Will fosse um homem branco e tivesse tido essa mesma postura, você acha que ele teria mais compaixão do público? Porque ele não, aparentemente, assim, a mídia, pelo menos dos Estados Unidos... A compaixão do público? Do público e da mídia também, porque a mídia está massacrando. Você está sofrendo, você está tendo compaixão do público e da mídia? Não, eu acho que não está. E se você acha que se ele fosse um homem branco, você acha que ele teria essa compaixão do público, essa compreensão que ele não está tendo hoje? Não me arriscaria a responder. Talvez entre a comunidade branca, talvez na comunidade negra ele seria execrado, e vice-versa. Eu não me arriscaria, porque eu acho que qualquer opinião nesse sentido a gente transforma de novo na polaridade, entende? E hoje eu estou muito atento para que, quando isso ou isso se apresenta, eu procuro ser o vértice do triângulo. Eu procuro me colocar acima da polaridade. E aí, com isso, eu consigo estabelecer um triangular, e encontrar uma outra perspectiva de saída, sem ser a favor ou contra. Agora, eu conheço o trabalho do Chris Rock, sou muito fã do trabalho do Chris Rock, e ele fala mal da criolada o tempo todo. Ele zoa preto o tempo todo, ele esculacha a negrada o tempo todo. Esculacha preto rico, esculacha preto pobre, esculacha preto de classe média, esculacha as pretas gostosas, a preta de pista, esculacha todo mundo, esculacha Oprah, esculacha Denzel Washington, esculacha todo mundo. Porque esse é o grande, ele ficou rico com isso.
Ele ficou rico como sendo o cara que... E naquele dia ele continuou sendo Crystal Rock. Tanto é que todo mundo... Hã? E Ele tudo tem uma bem? assinatura, aquela assinatura dele. Entendeu? Ele não fez nada fora da curva. Aquilo ali é a assinatura dele. Aquilo ali, ele já tem uma certa tolerância da comunidade. Sacou? Ele é ser comediante nos Estados Unidos, galera, é igual ser músico de jazz. A gente só não consome tanto comediante americano no Brasil como consome jazz por causa da língua. Mas em termos de ícone, e ícone de sucesso de público, de lotar teatros de 3 galerias durante um mês, igual um músico de jazz faria, um Crystal Rock enche, igual um Charlie Parker do jazz encheria. Não nos chega dessa maneira porque a gente não fala inglês. Então, a gente não consome eles igual a gente consome um disco do Miles Davis. Senão, a gente consumiria um disco do Crystal Rock. Então, há uma identidade cultural com determinados tipos de pessoas. Determinados tipos de pessoas não podem dizer isso fora. Porque se disser... Por exemplo, lembro que teve um caso quando foi filmar Malcolm X. Spike Lee foi filmar Malcolm X. A comunidade logo perguntou, quem é que vai filmar? Spike Lee. Bom. Mas quem é que vai fazer o Michael X? Denzel Washington. Bom. Saca? É uma parada assim, a galera fica vigiando, porque quem é que vai mexer nisso aí? Então, quando o cara chega numa cerimônia de cinema, que teoricamente é um território livre de expressão, livre onde as pessoas podem se expressar dentro de uma elegância, que é transmitido para o mundo todo, o cara tomar uma atitude dessa é escrever quase que um legado, uma pena de morte para esse lugar. No mundo polarizado que está hoje, com fascista, com nazista querendo razão. Não estou querendo fazer esse juízo, mas você gera você dá esse mole. Você dá esse mole para neguinho poder chegar e falar isso, saca? Neguinho não, branquinho. Poder chegar e falar isso, saca? Mas agora, olhando, eu daria um abraço nele, de compaixão. Falar, caralho, meu irmão, eu estou aqui se precisar conversar alguma coisa, se precisar compartilhar, se precisar doer, chorar, porque o cara fez a merda da vida. Mas não que não mereça a nossa compaixão. Claro, eu acho que... Assim como nós merecemos ser compassivos com a nossa própria história, com nossos erros. E assim eu vejo isso como um palhaço, entende? Márcio, essa merda que eu falei aí, mas... Não, isso está sensacional. Márcio, entrando agora... Nosso voo, né, como a gente sempre brinca aqui durante o bate-papo, ele está quase para aterrissar, né? A gente está quase para encerrar aqui o nosso voo. E eu queria que você trouxesse para a gente ou nos ajudasse, olhando essa situação que tomou os holofotes aí, que inclusive a gente está trazendo aqui, e mais uma vez elogio sua análise aí, porque eu acho que foi muito precisa. Talvez ela não seja a única, né? Que tem várias interpretações aí da mídia e das pessoas, mas ela foi muito interessante, muito mesmo. E aqui eu queria entender com você, numa situação dessa, que dica que você dá para a pessoa conseguir se posicionar com palavras para não utilizar essa violência, entendeu? Como a gente... Essa é a pergunta de 10 conseguir colocar um limite. Como conseguir colocar um limite no outro, estando numa situação dessa, mas tendo também esse lado que você falou da compaixão, entendeu? Porque às vezes eu não sei a situação do outro, entendeu? Às vezes eu não sei que ela tinha essa doença e, putz, desculpa, né? Eu sei que depois que a piada já tá feita, é fácil pedir desculpa, mas como ter essa compaixão? Exato, mas como ter essa compaixão, ou como eu conseguir falar, eu não gostei, esse tipo de piada eu não gosto. Entendi, você está perguntando se você ouve, como é que você coloca o limite. Como que eu me posicionaria para... Só fazer assim, e a pessoa tem discernimento para entender que ela mandou mal. E se não tiver discernimento, aí vai pro tapa. Não, aí ela vai fazer... Aí a pessoa... não precisa argumentar muito, porque assim, desde que você revele a máscara, né? Você falou isso para me ofender. E agora, na vida, se alguém... O meu treinamento, eu sou formado em bullying.
não em dar, em sofrer. Mas porque eu sempre fui um bulinador na escola, eu sempre fui um moleque que zoava. E a arte do palhaço é que toma tortada na cara, né? Então você aprende, a rua te ensina muito isso, a não agradar. Primeiro você não agrada há muito tempo para você começar a agradar. E começar a agradar significa engolir e abrir mão e abolir determinadas posturas, condutas, formas de abordar, forma de falar, forma de comportamento, até que o público olhe para você e fale: pô, vi o que esse cara tem para falar aí, porque me parece que ele é interessante. Tudo isso é um processo de desmascaramento. Então, assim, eu tenho que encontrar um lugar nesse mundo competitivo em que eu me sinta confortável com merda que eu sou, cara. Porque, veja bem, eu sou preto, pobre, de periferia, que não terminou o ensino médio, nem a faculdade, e eu sou um cara interessante no mundo. Porque aceitei. Porque não deprimi, porque ri. Porque falei, e aí? Vamos embora trabalhar, considerando que eu não sou isso. Então, minhas cartas são essas aqui, ó. Não veio o valete dama rei as para mim, mas dá para fazer uma canastra. Ainda mais se botar uns coringa. A gente suja a canastra e pega o morto. Não é assim não é assim no buraco? Quando o jogo não vem bom? Então, assim, e eu acho que é esse lugar me dá uma certeza, que me dá uma chance de não me identificar emocionalmente com a desqualificação alheia. Esse cara precisa de muito para me tirar do sério. Ele precisa de muito para poder me sentir humilhado. Se eu me sinto desrespeitado, eu tenho uma técnica que é virar para o cara e fazer assim: quê? Que? Esse que aqui, meu irmão, já coloca qualquer um no seu lugar, entendeu? Eu não preciso falar mais nada. Então, desde que você não impeça de eu ser o que eu vim para ser, podemos fazer tudo junto nesse mundo. E se você quiser me impedir, eu desvio de você e sigo o meu caminho. Eu não tenho por que confrontar com você. Meu propósito é muito maior do que você. Ele vai muito além de você. Você está perdendo uma oportunidade de colar comigo e avançar junto comigo. Então, essa petulância, aquela petulância, ela é substituída por amor próprio. Porque eu sei de onde eu vim, quem foi minha mãe, quais foram os valores que eu trouxe, e resolvi não aceitar ser tratado na vida de uma maneira diferente de que eu fui tratado em casa. E exijo que o mundo me trate com o mesmo respeito, o mesmo carinho que eu fui tratado em casa. Isso faz toda a diferença, mesmo sendo preto, pobre, periférico, sem nenhuma dessa informação. Se não fosse essa noção de valores que trago comigo, que compõe a minha honra, o meu caráter, e aquele sentido de que eu não posso decepcionar minha mãe. E depois eu não posso decepcionar minha filha. E aí que faz com que eu seja cada vez um homem mais correto, mais gentil, mais amoroso, mais produtivo, mais saudável, mais próspero, mais compassivo. E eu posso dizer tranquilamente que foi a arte que me ensinou isso. E fundamentalmente, a sobreviver da arte, e fundamentalmente a arte do palhaço, que é essa ideia do perdedor. Né? O palhaço é o perdedor. Então, eu sou o perdedor. Senhor, antes da gente encerrar aqui, vi uma pergunta que eu acho que pode ser interessante. Talvez eu possa estar fazendo uma análise errada, tá? Mas hoje, talvez, a gente percebe que, por exemplo, o circo, a presença mais do palhaço, ele caiu muito. E o show de stand-up, que é esse humor ácido, onde eu tiro o barato com, inclusive, quem está ali na plateia, né? Eu olho para o seu defeito e falo dele, ou enfim, eu olho para as suas características e zoo com ela, ele tem aumentado. O que talvez, então, representa isso, né? Porque, por exemplo, o palhaço, ele está zoando ele ali. Ele está se expondo. O stand-up, normalmente, você quer tirar um barato do outro, né? Você quer humilhar o outro, você faz humor, esse humor ácido, né? Não vou nem falar de humilhar, acho que a palavra que a Bruna trouxe é melhor, esse humor ácido. Como eu sou palhaço! Como eu sou palhaço! As pessoas estão querendo esse ácido e não esse humor bom do palhaço. O que está acontecendo com a nossa sociedade? Me fala. Como eu sou palhaço e minha arte é nobre, eu diria que deboche é golpe baixo.
Deboche é golpe baixo, cara. Qualquer tipo de deboche é golpe baixo. Não é piada. É mole. É mole eu zoar alguém e você rir do outro ficar sem graça. Tu não ri da piada, não. Tu ri do outro vulnerável. Ou seja, tu ri do palhaço do outro. Naquele momento em que ele está se desmascarado. Olha teu nariz. Esse aqui, todo mundo ri do pobre coitado aqui. E esse desgraçado aqui fez a piada. Por isso que o palhaço não gosta de mímica. Esses mímicos fazem sombra. Não gosta, porque é muito fácil você imitar o cara. Eu tô rindo do cara, do incômodo do cara. Eu não tô rindo de você. Você está sendo cínico. Vai ser palhaço, vai aprender a ser palhaço. Então, mas como palhaço, eu diria isso. Como cidadão, eu digo, fique atento, meu caro, porque a comédia foi a principal arma do fascismo. A comédia foi a principal arma do nazismo. Sacou? Porque justamente pelo princípio da desqualificação alheia. E de uma certa conivência da sociedade com aquela desqualificação. Então, tem um território aí histórico que, se você for mapear, tem um tipo de comédia que se presta ao poder, se presta à desqualificação do outro, se presta... E é um limite tênue, porque você não sabe até que ponto você está contribuindo. Muitas vezes o comediante não sabe que está contribuindo com... Você pode ver, a figura do Bolsonaro, por exemplo, ele usa da prerrogativa da gargalhada alheia. O Lula também. O Lula, quando fala em público, todo mundo ri. O Bolsonaro, quando fala em público, todo mundo ri. Então, assim, eu não estou chamando ninguém de fascista, estou dizendo assim, uma das maneiras de você se colocar é pegar o eles, ridicularizar o eles e aquela plateia ri. Aí esse daqui ridiculariza os outros, aí a galera daqui ri dos outros. Isso não sei se necessariamente é um território saudável no mundo que a gente está a fim de construir. Sacou? Então, eu acho que o limite, eu como cidadão, eu digo... que você tem que sempre ter muito claro qual é a tua intenção, né? Qual é a tua intenção? Eu faço humor com amor. Eu faço as pessoas rirem, eu faço as pessoas rirem do amor, do quanto a gente é ridículo. Do quanto a gente é ridículo. Essa frase foi assim, de efeito para englobar tudo, né, que a gente falou aqui. Como o Daniel citou em algum momento, a gente começou, o nosso objetivo era falar sobre o episódio, sobre o humor sem limites. Eu acho que a gente foi muito além, né? A gente fez outras análises, você trouxe essa questão mais profunda de reflexão mesmo, dos pontos, de vulnerabilidade, de como lidar com o ser humano, né? Não só além da questão do humor ou não, mas de como lidar mesmo no dia a dia, de como conviver com as pessoas, sem machucar, sem ferir as pessoas gratuitamente. E aí você fechou com chave de ouro, você faz humor com amor, né? Então, Márcio, a gente quer agradecer a sua participação, a sua contribuição aqui no podcast, foi maravilhoso, me levou para vários lugares aqui, com certeza o Daniel também até se emocionou aí no meio do podcast, e agradecer mesmo, de verdade, pela sua participação, tá? Imagina, o prazer foi todo meu. Obrigado, Bruna. Obrigado, Dani. Eu quero ver esse material, porque eu acho que eu falei coisas muito legais que eu mesmo me surpreendi. Mas porque vocês cercaram muito bem, me pautaram muito bem. Vocês exigiram que eu fizesse esse caminho porque a comunicação é o que o outro entende, não o que eu digo, né? Sim, então era muito importante que vocês entendessem aquilo que eu queria dizer. Legal. Tá bom, Márcio, obrigada, Dani, por mais esse voo, né? Chegamos ao fim do nosso voo, pessoal. Não saia da janela, aguarde os próximos podcasts. Em breve tem muito mais por aí. Beijão. Valeu, beijo a todos.